Ok, talvez eu esteja com uma quedinha pela Kate. E mutantes, beleza? Eu sou o Shu e hoje teremos o review do quarto episódio de Hawkeye. Então vamos lá, que tem muita coisa para se comentar nesse episódio. Estamos chegando lá para as retas finais, faltam mais 2 episódios e como que isso vai se desenrolar por inteiro. Vamos discutir tudo agora. E o episódio se inicia com o final do anterior, né, na qual Clint e Kate chegam na casa da mãe da Kate, né, Eleanor Bishop, para investigar mais sobre Cassie, toda essa conspiração da gangue do agasalho, até que no fim o Clint é encurralado pelo espadachim. E agora, né, eu acho que já matou de vez a tal dúvida de será que Clint e o Jack Duquesne teriam algum passado, teriam algum envolvimento já anterior, precedente igual tem nos quadrinhos, na qual espadachim meio que treinou o Clint, assim como o Flecha Certeira e tudo mais, todo aquele contexto de circo, todo aquele contexto na qual o Clint ainda era muito jovem, perdeu os pais e foi trabalhar no circo, no começo partiu pra vilania, até ser reintegrado pelos Vingadores, pá, não sei o que. No fim, não tem isso, né, pelo jeito no contexto do MCU e nessa série, já que eles não se reconhecem, pelo jeito não tem nenhum envolvimento anterior, então acabou toda essa dúvida. No qual até de certa forma é bom, porque não ficaria uma coisa muito coincidência, uma coincidência muito absurda, já na qual a Kate já se envolveu todo esse contexto de Ronin e sem querer era um contexto do Hawkeye, né, na qual até o momento dela descobrir que estava envolvido com o Gavião Arqueiro. E daí vai lá um vilão, um rival do Gavião Arqueiro também se envolve com a mãe da Kate e ia ficar uma coisa muito coincidência, uma coisa muito absurda e uma coisa meio, de certa forma, difícil de comprar sem fazer certas concessões. Já com isso em mente, daí então, após tudo isso, né, a Leonor também chega ali, no qual você vê claramente que poderia ter rolado uma treta feia se não fosse o intrometimento da Leonor ali. Daí vai lá, eles começam a conversar na mesa pra ver o que tava rolando, o que eles estão fazendo na casa dela e tudo mais. E fica numa situação extremamente constrangedora, na qual a Kate se vê toda deslumbrada ali ainda, com todo esse negócio de estar se envolvendo com um caso com um Gavião Arqueiro, tentando resolver um crime, uma conspiração criminosa, mas só que não pode também contar muitos detalhes, né? Mas ela tá toda empolgada que tá ali junto com o Clint, mas o Clint ainda continua, de certa forma, ranzinza e não querendo se envolver em nada e não vendo a Kate como uma parceira já desde o começo e até aquele momento. E isso vai se reverberar até o final do episódio, na qual o tema dele, na qual, né, o tema é principalmente essa questão de aceitar ou não a parceria com a Kate, na qual o Clint ainda também tem que vencer esses traumas com toda a questão da perda da família, todo esse passado que ele já tinha com o Gavião Arqueiro e principalmente com os 5 anos desse blip na qual ele ficou atuando como Ronin e ele matou uma galera. Isso também se potencializa com o diálogo também da Eleanor ali, quando ele vai se despedir ali pra, né, vai acompanhar ele ali na saída. Ela fala, né, pelo seu trabalho você sabe como é perder alguém, você sabe, provavelmente você teve filhos, então você sabe que é uma questão muito delicada e minha filha não é uma super heroína e eu não quero perder ela, porque eu já perdi meu marido e tal, eu já perdi uma pessoa importante, né, na qual eu não revelo especificamente quem é. Mas daí também fica uma questão meio peculiar se realmente perdeu mesmo, se o cara ainda tá vivo, se não tá, ou se foi realmente uma causa dela, que foi a morte dele, não a invasão alienígena em 2012. Mas isso não vem ao caso agora. Mas ela, né, dá todos os avisos que não quer manter a filha dela segura e que pra deixar essa coisa de lado. Mas o cliente fala, ó, não posso deixar esse caso de lado, mas eu posso garantir que sua filha vai ficar segura. Daí ele também, né, usou a desculpa do casaco pra pegar a espada retrátil do Ronin de volta. Daí pede pra mulher dele, a Laura, investigar mais sobre a Sloan Limitada lá, ver toda a questão do caso e tudo mais. No qual reverbera em descobrir que o Jack Duquesne é o chefe ali de fachada lá pra um esquema de lavagem de dinheiro da gangue do agasalho. Mas você vê que nesse meio tempo da mensagem do Clint pra Laura até ela descobrir umas coisas e retornar a ligação, a Leonor também já mostra uma cena da Leonor conversando com alguém que não é revelado, de que, né, tem uma coisa, né, precisa urgentemente lidar com alguma coisa, no qual aponta todas aquelas suspeitas óbvias de que a Leonor não é flor que se cheire e que ela tá envolvida de alguma forma em todo esse esquema de toda essa série, porque, né, obviamente Vera Farmiga não tá ali à toa só pra ser a mãezinha da Kate,
que é um papel seria um papel muito pequeno, e tá sendo um papel muito pequeno até o momento. Então vai ter mais importância lá no final, mas acredito que não seja uma coisa de, tipo, ela seja o tio do negócio, porque não tem como, tem que ser uma figura masculina, e pode até, inclusive, ser com quem ela ligou nesse momento. Então, todos os apontamentos para a aparição do Rei do Crime do Vince D'Onofrio estão cada vez mais altas, e eu acho que o próximo episódio vai ter que... É a melhor oportunidade, porque se não é agora, só no último, tá ligado? Então, provavelmente vai ser uma aparição bem breve, mas substancialmente importante. Ainda mais considerando que Kevin Feige, que não é bobo nem nada, há poucos dias atrás aí revelou que se tiver um Demolidor no MCU, vai ser interpretado pelo Charlie Cox. Então, o Kevin Feige, ele não dá ponto sem nó, então ele não vai jogar uma informaçãozinha à toa, assim, sem mais nem menos, ainda mais considerando esse timing entre Gavião Arqueiro e Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, realmente, tem alguma coisa por aí, e Vince D'Onofrio como Rei do Crime é quase certeza. Se não tiver, vai ser uma decepção muito grande. Então, o Clint volta pra base, né, provisória deles, né, que é a casa de uma tia da Kate. E nisso a Kate ainda continua na casa, né, da própria mãe, né, da Eleanor, e fica naquela situação ali de ver o Jack e a mãe dela ali juntos, e fica numa situação meio constrangedora, que ela não quer muito estar ali, não quer ficar vendo muita relaçãozinha deles, mas que no fim ela começa a ver que isso realmente está fazendo um bem pra mãe dela, e ela fica num conflito interno de ainda suspeitar bastante do Jack Duquesne e de todo o que ele tá tramando, mas ele vê que, de certa forma, ele tá fazendo muito bem pra mãe dela, e ela fica nesse conflito interno, ainda mais quando isso se realça, quando a Leonor, né, fala de que não tem nada melhor do que passar o Natal em família e tudo mais, e ela dá aquele start de que realmente essa situação, e o Clint ainda não conseguiu voltar pra família dele, não tá curtindo a vida com os filhos dele, na qual mostra, né, o Clint aquela coisa clássica aqui dessa fase, que é pegar muitas ervilhas, pegar qualquer coisa gelada que tiver na geladeira e enfitar no corpo dele pra melhorar os hematomas, né? Tipo, curar todos eles e tudo mais. E quando ele acha que vai ter algum momentinho de paz, quando ele coloca o negócio na cabeça, vai relaxar um pouco, vai desestressar um pouco, toca a campainha e finalmente a Kate volta. E ela volta com todo o espírito natalino junto com ela. Traz pizza, traz o Lucky, né? O sortudo. E trouxe um monte de filmes pra maratonar, trouxe um monte de casaco feio de Natal. Esse é o melhor momento desse episódio. É aquele momento de puro coração, na qual realmente a melhor coisa desses personagens é, como eu sempre estou falando em todos os episódios, mas não tem como não deixar de falar, que é a tal da relação dos personagens, e a química entre eles é maravilhosa. E vem aquele momento que realmente já tem essa referência das coisas pra curar as feridas, as coisas geladas. Daí vai lá, tem um diálogo bastante legal e bacana, fazendo também referência à flecha boomerang, que também aparece aqui nessa fase. E na qual os papéis se invertem, né? Na qual nos quadrinhos é o Clint, que fala de quão legal é ter uma flecha boomerang, porque ela consegue voltar pra você e tudo mais. E a Kate fica falando, caraca, mas isso é muito inútil. E no final tem um plot de que a Kate usa e é muito útil. E o Clint joga na cara dela, na qual... Ah lá, eu falei que a flecha boomerang era útil por alguma coisa. E aqui os papéis se invertem, na qual o Clint fica meio tipo... Mas por que eu ia querer uma flecha boomerang? Ela, pra voltar pra você, mas ela vai voltar pra mim. Ah, beleza, só desviar. É bacana que essa série, né, que tá muito devota a tal fase do Matt Fraction e David Aja, ela tá fazendo referências boas e inteligentes, no qual eles não estão só replicando e reproduzindo as cenas ipsis literis, mas ela tá invertendo papéis quando possível, tá deixando todo o clima do material base, mas sem ser muito igual, pra dar um frescor novo e também acalentar o coração de quem é fã dessa tal fase, porque ela é maravilhosa. E não só essa referência, mas também como entre os diálogos deles, o Clint fala, né, de você atirar uma flecha de madeira no meio, quando você acerta num alvo, bem no meio, e atingir outra flecha pra rasgar a primeira flecha no meio. A Kate fala, né, que isso é impossível, não tem como, e ele falou que já conseguiu isso várias vezes. E é bacana porque faz referência a exatamente essa cena aqui, icônica, de quando a Kate já estava, né, trabalhando com os Jovens Vingadores e usando o arco do Clint, porque o Clint estava morto nessa época, e foi passado esse bastão, esse arco literalmente,
pelo próprio Capitão América e através da Jessica Jones, mas todo o manto de Gavião Arqueira foi dado por honra graças ao Capitão América. E daí o Clint volta, né, e ele ainda tá como Ronin, como pode ver aqui. E daí quando ele volta fica nessa coisa de que ela quer um pouco a aprovação dele, mas só que daí, tipo, o Clint tá fazendo testes com ela pra ver se ele é realmente digna. E daí ele faz um acordo com ela. Você vai poder ficar com o meu arco e continuar com o manto de Gavião Arqueiro se você conseguir ganhar, me vencer nessa aposta de acertar a flecha no meio. E na qual ela não consegue, mas ele consegue fazer todo esse feito aqui. E ela fica com uma cara, né, bem tipo, putz, perdi o arco do Clint e perdi o manto, já era, vou ter que parar essa carreira, né, digamos assim. Mas no fim, com o passar dessa história, o Clint reconsidera isso e vê que a Kate é digna desse manto e deixa ela continuar com o Gavião Arqueiro enquanto ela ainda permanece como Ronin com os outros, a equipe de Vingadores lá, que eu já não me lembro a época que tava o Luke Cage, o Homem-Aranha, inclusive nessa cena. Então, né, mais uma referência bem bolada que tem na série, mais um momentinho pra acalentar o coração dos nerds e dos fãs. Além dos outros momentos que tem nessa cena, que é maravilhosa, eu acho definitivamente a melhor cena do episódio. E na qual eles ainda estão fazendo raspadinha ali, né, fazendo todo o improviso ali de espírito natalino ali. E daí vai lá a Kate começa a rabiscar lá num negócio com uma caneta permanente da casa da tia dela. Daí ele fala, né, tipo, pô, você tem certeza que dá pra pagar? Então dá. Né, você vê a cagada que depois ela tem que cobrir com uma árvore de Natal bem na frente. Mas nessa cena aí de ela rabiscar um plano, dela fazer as bolinhas ali, pá e tal, dela fala, tipo, beleza, agora é aquele momento que você completa minhas frases com um plano genial. Só que daí o cliente fala, tipo, planos não, definitivamente não são meu forte. E é bacana que no dia anterior de ver esse episódio, eu li finalmente o segundo volume da Gavião Arqueira da Kelly Thompson, no qual realmente tem exatamente, basicamente esse diálogo de que o cliente fala, cara, planos não são meu forte, só vamos improvisar e basicamente eles... A maioria dessas histórias é basicamente improviso, apesar de que o Clint, né, ele é muito inteligente, tem muita experiência e muito... Querendo ou não, ele tem um forte em estratégia, mas só que ele é péssimo em planos. E daí então, né, quando eles também estão montando a árvore de Natal ali, tem mais um diálogo bacana na qual mostra que o Clint ele consegue nocautear uma pessoa com uma moeda de sei lá quantos centavos, e ela duvida muito e quer uma demonstração, daí vai lá ele mostra lá e desliga a TV com a moeda. E isso é um momento bem bacana, porque é aqueles momentos que eu tava muito esperando aparecer finalmente algum filme ou alguma série no qual mostra o Clint que, beleza que ele é conhecido como Gavião Arqueiro, principalmente na nossa tradução brasileira, mas ele não é só bom em arco e flecha. Se me der uma arma pra ele, tá suave. Se ele der uma balestra, tá suave. Se ele der qualquer objeto, tá suave. Ele vai conseguir fazer uma coisa. Ele já usou as próprias unhas no universo Ultimate, né? Lá no Supremos 2 inclusive. E daí vai lá, ele mostra lá ele conseguindo fazer isso, é maravilhoso, porque é aquela coisa meio até um pouco mercenário que mostrou na terceira temporada de Demolidor, que ele pode usar qualquer objeto como arma, isso é maravilhoso, que tem inúmeras maneiras criativas de usar essa habilidade, porque é maravilhoso. Inclusive na Guerra Civil 2, na qual o Gavião Arqueiro matou o Hulk, na qual ele ainda está sendo lá acusado e vai lá o Matt Murdock ajudar ele como advogado. E ele tá lá meio que em custódia, meio que fala, ó, você não pode levar qualquer objeto pra sala junto com ele, porque ele poderia usar qualquer coisa pra escapar e usar como arma. Então tem que tirar tudo, porque qualquer coisa na mão do Clint é uma arma em potencial, então esquece. Daí vai lá e ele começa a ajudar a Kate ali, a treinar ela a fazer esse truque. Daí vai lá e ela, numas 3, 4, 5 tentativas lá, ela finalmente consegue, você vê que realmente ela é bem prodígia. E é bem bacana mostrar na série que na qual ela não vai conseguir de primeira, tá ligado? Porque beleza que ela é muito experiente, ela se dedicou a vida inteira a arco, flecha e artes marciais, mas é bacana que ainda mostra um pouco esse papel de mentoria do Clint pra Kate, de mostrar alguns truques que ela ainda não sabe tudo. E é bacana essa relação dos dois, que na qual um ganha muito um com o outro na relação entre eles, e isso é maravilhoso. Então, né, finaliza na qual tem todo um diálogo na qual a Kate percebe que o Clint né, ainda tá realmente sentindo muita falta da família e só quer voltar pra casa, na qual tá passando até um filme natalino aí mostrando um pai abraçando todos os filhos e a mulher. E daí ela pergunta, né, se perdeu a família dele durante o blip e ele perdeu, e ela vê que realmente isso foi um momento devastador pra ele, na qual ela até finalmente se liga que Ronin
é o Clint. E é um momento bacana porque no momento que esse meio que plot já tava sendo meio que aberto desde o começo da série, eu falei, vai ser aquela coisa meio clichêzona de que, né, aquela coisa, ela tá sempre deslumbrada, uma fangirl nata do Gavião Arqueiro. Daí quando descobri essa coisa que realmente o Ronin foi o Clint nesse momento e ele matou geral, ela ia ficar ressentida e ia perder esse encanto e se ver que o Clint não é uma pessoa totalmente boa e eles iam meio que brigar por isso. Uma coisa meio clichê de que, aquele segredo pra proteger o outro e pá, não sei o que, como tem 300.000 outras séries e filmes em todo esse momento da humanidade. Mas no fim, ela, tipo, você vê que ela tem agora, ela percebe um pouco desse negócio, mas ela ainda vê que o Clint ainda tem uma redenção e que ele é mais bom do que mal. Eu acho que isso é essencial, né? Porque também quebra essa expectativa que eu tinha de que ia ser aquela coisa muito clichêzona. E mostra que a Kate, ainda assim, ela sempre tá com um olhar bem positivo, um olhar bem otimista das coisas e que sempre vê o melhor no Clint e cada vez mais vai deixando esses traumas do Clint de lado pra ele assumir esse tal do heroísmo e reconhecimento que ele merece. E, né, também na pergunta na qual foi a melhor flechada do Clint e a melhor flechada que ele considera é a que ele não deu, né, na qual foi a flechada que ele poderia ter dado para matar a Natasha Romanoff, que era a Viúva Negra, na qual, né, a Natasha ainda trabalhava ainda como Viúva Negra para KGB, para toda a Sala Vermelha. E nesse momento que ele reconhece o potencial dela de sair daquele papel e se tornar uma heroína, isso foi fundamental para a relação do Clint e da Natasha e de ver que para ela havia redenção. Isso se reflete, né, na qual a Kate ali, ela percebe que o Clint também possui uma chance e uma possibilidade de redenção dos atos dele como Ronin, assim como o Clint percebeu que havia redenção para Natasha e ela realmente teve, se tornou uma heroína, se tornou uma vingadora e sacrificou pela vida do universo, sabe? Então é bacana essa relação na qual tudo isso, os papéis se invertem e um acaba ajudando o outro nessa relação e é bacana que realmente a Kate é o coração ali que traz toda a positividade e otimismo que o Clint estava precisando já fazia tempo. Então, né, a Kate vai dormir, porque eles têm coisa para fazer no dia seguinte, né, resolver toda essa questão da conspiração criminosa. E, né, o Clint ali desliga o aparelho auditivo dele e quando ele começa a relaxar ali naquele sofazinho ali, ele começa a realmente remoer o passado dele, todos os atos dele como Ronin e como o sacrifício e o trauma da Viúva Negra ainda é muito forte nele e ele começa até a repensar já ali em como ter que manter a Kate segura e isso se reflete lá pro final do episódio, na qual, né, tem toda aquela questão da missão. E, né, a Kate tem a missão de conseguir as flechas especiais que ainda tem, né, do Clint. E daí vai conversar com os amigos LARPers que o Clint fez, né, nos episódios anteriores, né, no episódio 2 especificamente. E é bacana que realmente, né, esses caras dos LARPers e todo esse momento não foi à toa, sabe? Não foi vamos fazer uma graça aqui nesse episódio, vamos fazer só por fazer e ficar legalzinho e ter um personagem que remete a um coadjuvante da série original e tal, que é o Grills. Não, foi uma coisa que, beleza, tem aquele propósito ali na cena, tem um peso ali, e aí a coisa volta aqui e realmente você vê que a coisa não foi à toa. Eles vão auxiliar eles a conseguir as flechas especiais, que o Clint ainda tem, num lugar lá que a polícia tem acesso. E, né, esses caras dos LARPs são policiais e tudo mais. A Kate tem essa missão, inclusive é bacana que nesse diálogo a Kate tá com uma camisa, na qual, né, a Kate tá usando exatamente essa mesma camisa aqui, que é mais pro final da série, na qual a série vai se encerrar, nesse volume aqui. E daí vai lá e o Clint tem, né, ele tem uma missão própria ali de, né, conversar ali com o Kazi, né, o palhaço. E é mais um momento que é simples, por assim dizer, mas ainda assim é um momento pequeno, mas bem badass do Clint, né? Mostrando na qual ele tem todo o controle ali da situação e ele é muito experiente com todas as questões já da SHIELD como Vingador. Então ele tem todo o controle da situação, tem a arma, tem a faca, tem a navalha, qualquer coisa que o caso poderia usar contra ele. Daí dá aquele apavoro, né? Básico, pra persuadir, né? A Maya Lopes, né? A Echo, de deixar esse passado, essa vingança que ela tem contra o Ronin, porque ela tá caçando um fantasma, na qual é ele, né, mas, né, ele não pode falar.
gente sabe que isso não é uma coisa muito positiva tanto pra ela quanto pra todo mundo, então eles não querem mais que ninguém morra. E aí também é já mais uma vez ali um apontamento pro rei do crime, na qual fala que eu conheço o seu chefe e eu sei que ele não tá gostando das coisas ficarem muito, muito à vista, muito em público, assim. Então, mais uma vez que o Casper até pergunta como é que você sabe, né, tal. E mais uma vez, uma figura masculina, né, que tá ligado a essa conspiração criminosa. E se fosse o Jack Duquesne, como poderia ser uma possibilidade que seria um plot twist muito óbvio, muito manjado, porque a gente sabe que o Jack Duquesne é um vilão, é o espadachim, então seria a coisa mais óbvia e sem graça do mundo de o Jack Duquesne ser esse tal tio da Maya Lopes. E, né, mais uma vez seria uma coincidência absurda, difícil de comprar, mas mais uma vez, porque se fosse ele, o Clint já teria sabido. Então, o Clint já saber quem é essa figura que eles conversam ali entre ele e o Kaze, mais uma vez aponto pro Rei do Crime e eu acho que a possibilidade do Rei do Crime aparecer no próximo episódio é alta. Que se não for no próximo episódio, vai ser no último, e se não tiver no último, ele vai ficar frustrado, porque agora é mais uma vez aqueles apontamentos igual teve em WandaVision de diabo, que quando não tem, a gente fica frustrado querendo ou não. Após, né, todas essas missões cumpridas, né, quando a Kate, né, vai falar com os LARPers, tentando uma cena legalzinha ali, que eles querem uma troca de favores, e quando a gente volta também da missão dele, no caso, você vê que a Kate ali tá também começando a gostar desse lance de LARPer e tal, e até inclusive a Kate encomenda com a mina ali de fazer os uniformes deles, né, fazer o uniforme da Kate, do Clint. E agora é bacana porque é engraçado porque, né, com questão das fotos da série reveladas antes, vazamento de foto também, de paparazzi e os pôsteres, eu ficava imaginando que aquele uniforme com essa setinha roxa, né, do Clint, poderia ter sido um uniforme antigo, um dos primeiros uniformes que o Clint usou no passado, ainda como agente da SHIELD, e que ele poderia usar de volta agora. Assim como nesse começo da série, né, o Clint tá usando, ele tá usando só os recursos que ele tem ali no momento, ali em Nova York, na qual ele não tá com todos os recursos, ainda mais que a Torre dos Vingadores nem existe mais. E o Clint tá com, você vê que ele tá com uma aljava bem pequena, que é da SHIELD, lá você vê um login da SHIELD. Ele tá com um arco, né, tudo o fita crepe, que inclusive eu já vi na internet que se especula muito que aquele arco ali, que pelo jeito foi todo emendado, poderia ser o arco quebrado, na qual o Pantera Negra quebrou lá em Capitão América Guerra Civil, né, naquela briga do Clint com o T'Challa. E se bem que realmente o arco se parece muito, se realmente não for o mesmo, a possibilidade é grande de ser exatamente esse arco. Então, assim como eu pensei que o Clint poderia usar essas coisas, né, improvisadas que ele tem no momento, achei que esse uniforme poderia ser realmente um uniforme antigo, mas pelo jeito vai ser um uniforme realmente encomendado para essa questão desses amigos LARPers deles. E por isso que vai ser uma pegada bem comics, bem quadrinhos e bem chamativa. E vai arrumar toda essa questão do branding, que a Kate tem falado tanto pro Clint. Então, pra ir, né, o Clint e a Kate na sua missão definitiva, daí vai lá, finalmente chega a mina lá com as flechas do Clint. Daí quando vai pegar a bolsa, a mina fala, né, tipo, pô, essa bolsa, você não trouxe sua bolsa? Porque essa bolsa aqui é muito importante pra mim, porque minha esposa que me deu, com bordado, né, feito com toda uma dedicatória especial da mulher dela pra ela. Você vê que é engraçado como algumas pessoas da MCU têm apreço a coisas importantes dadas a outras pessoas, né, diferentemente de um Peter Parker, uma Tia May ali, na qual explode uma mala do tio Ben e ninguém dá bola mais. E o último resquício que tinha do cara acabou e eles estão literalmente cagando e andando. Então, né, na missão de fato, na qual tem a dupla de Gaviões Arqueiros, finalmente, né, o Clint ali tem, apesar de ele ser péssimo em planos, ele tem um plano ali mais ou menos de contingência bem razoável ali, na qual ele pensa numa maneira mais fácil de sair do que de entrar, porque realmente é muito mais importante você sair daquela situação do que entrar. Então, ele pensa todo o esquema, na qual, né, a Kate vai ficar de encolha ali, só observando e dando os apontamentos pra ele. Mas no fim, né, a Kate toda impulsiva e jovem dinâmica que ela é merdeira, vai lá e, né, aquela coisa, né, porque realmente essa série, uma das principais propostas da série, né, não só é dar o espaço merecido que o Clint nunca teve nos filmes anteriores, mas também como em apresentar essa nova personagem que vai ser muito importante lá para Jovens Vingadores no futuro. Então, você vê que os papéis se invertem e muitas vezes é a Kate que tem que resolver as coisas mais na massa, né? Porque realmente a Hailey Steinfeld também tá excelente na série. E daí então, né, a Kate não ouviu quase nada do que o Clint falou ali em cima. Ela vai lá na rua e quando o Clint, né, fala, tá beleza, já que você vai,
usa a flecha gancho ali, faz aquele maneira ali pra você entrar por tal janela sem fazer muito barulho, sem causar muito burburinho ali na região ali. Só que daí vai a Kate faz a sua própria maneira, que é uma maneira um pouco mais, né, um pouco mais simples, um pouco em que menos cansa ela. E vai lá e tem um momento ali do elevador ali ajudando o velhinho. Engraçado que remete muito àquela cena do Homem-Aranha 2. Eu não sei se foi uma homenagem, mas realmente tem um pouco do clima ali, um pouco do super-herói ali sendo um pouco mais, né, mais pé no chão, naquele momento um pouco mais constrangedor, inclusive. E daí então, né, a Kate consegue invadir ali com os truquezinhos ali de chave, que ela manja das coisas. Daí vai ali e vê que tem uns avisos meio estroboscópicos ali no negócio, né, uns alarmes, na qual o Clint depois fala, né, que realmente aquilo ali é uma coisa para surdos, então faz todo sentido, e no fim era a casa realmente da Maya. Mas até esse momento, né, a missão definitiva deles era recuperar um tal de Rolex, que pertencia àquela base destruída lá dos Vingadores em Ultimato, e na qual agora se especula muito na internet de ser aquele relógio que, por exemplo, é usado em Capitão América Guerra Civil, na qual o Homem de Ferro usa e vira uma luva e tal. Poderia ser muito perigoso em mãos erradas, né? Obviamente. Mas na qual não só a Kate recupera o relógio, mas ela vê que tem um caderninho ali com o nome do Clint e da toda a família dele, com idade e tudo mais. E o Clint avisa ela que pra sair dali logo, e daí vai lá, a Maya já tava ali, e começa uma briga intensa ali. E nessa situação, né, o Clint e a Kate ficam confusos ali, achando que um tá brigando com a Maya, o outro não tá e tal. E no fim descobre-se, né, que é a Helena Belova, que tá ali, né, disfarçada ali, com o uniforme até remetendo muito à fase em que ela pertenceu aos Thunderbolts. E daí começa, né, uma briga intensa de Clint versus Helena e Kate versus Maya. E você vê que ali tem uma briga bem, né, bem intensa ali, até o momento que até a Kate quase toma uma facada no meio da cara ali por causa da Maya. Daí o Clint manda a flecha tirolesa ali, daí pra a Kate poder sair dali. E tem aquele momento bem constrangedor, na qual você fica preso ali bem no meio do nada, você poderia cair no meio da rua e morrer, se estatelar ali no chão, no asfalto. E daqueles momentos mais constrangedores na qual mostra a física e todas as questões de realidade conflitando com esse mundo de super-heróis, na qual tudo sempre acontece de uma maneira mais extraordinária e foda possível, mas daí vai lá e tem uns momentos que simplesmente isso não acontece. Daí até finalmente a Helena ali fazer um negócio ali com a corda, ela finalmente poder chegar ali no telhado também, a Maya também inclusive, e começa uma briga ali generalizada, uma lutaria e brigação, e da Kate ali com o Clint contra essas duas, inclusive a Maya também batendo na Helena, a Helena batendo na Maya, e fica uma confusão sem fim. E no meio dessa briga, né, a Kate desarma a coisa ali, daí um briga com o outro, tem uma flecha sônica muito maneira ali da Kate. E tem um tal momento em que, né, se revela principalmente o tema desse episódio, que vai reverberar principalmente no próximo e na finale, na qual, né, a Helena joga a Kate, mas ainda com uma corda. Então, porque vê que você não é importante pra mim a vingança é o Clint. E ele vai lá e joga ela, daí o Clint, quando vai salvar ela, vê e se reflete, né, exatamente a mesma cena, uma rima visual, na qual já até teve no Orif recentemente, e, né, remetendo a tal da cena de Vormir do Clint e do tal do sacrifício da Natasha. Bizarro, né, por sinal, já que a Hailee Steinfeld não só tá fazendo a Kate nessa cena, como no universo da Sony do Homem-Aranha no Aranhaverso, ela faz a Spider-Gwen, então é um passado meio, né, tipo, Gwen Stacy, caiu de uma altura, Kate, Natasha, Gamora. Esse negócio tá meio bizarro, né, tanto de quedas que acontecem nesse universo Marvel. Ele percebe que ele não pode perder mais ninguém e principalmente não quer perder a Kate, ainda mais que ele prometeu há pouco momento com a mãe dela, então ele joga ali, corta a corda pra a Kate ficar em segurança e ficar longe daquela situação. Você vê que realmente o Clint, apesar de falar que não tem bons planos, pelo menos ele tinha um certo controle ali. Se alguém caísse, tivesse uma maneira mais safe da pessoa cair, então ela cai nas luzinhas ali do Natal, cai em segurança ali no chão, mas a Kate volta, tá com a flecha sônica, e daí vai lá, a Maya vai embora, percebe que a situação ali não tá muito favorável pra ela. E daí a Helena, quando tá prestes a fazer alguma coisa ali, o Clint joga todo aquele choque vermelho bacana, desde o filme de Viúva Negra, né, desse ano.
Daí vai lá, o Clint tira a máscara. Você vê que o Clint é foda, né? Ele tancou o Maya Lopes, que é foda pra caralho, tancou uma Viúva Negra de novo. Que é foda. Apesar de que a cena também não é o supra-sumo da cena de ação, mas é uma cena de ação bem bacana, bem competente, bem inspirada. E daí vai lá. Daí quando a Kate tá prestes a tirar uma flecha na mina, não sei, ela meio que se recusa, eu acho que ela percebe que essa mina, ela, mesmo ela não sabendo quem é, não jogou ela pra matar ali naquele momento, então ela meio que hesita naquele momento e daí a Helena foge. E daí tem todo o conflito ali pro final, que o Clint não quer mais que a Kate ajude nessa situação, que vai embora, volta pra casa dela, pra mãe dela. Não se envolva mais, porque agora ele vai resolver, porque a situação tá bem feia, porque realmente alguém contratou uma viúva negra pra matar ele. E você vê que, né, Helena e Clint nunca tiveram um passado, nunca se cruzaram, então a Natasha nunca contou muitos detalhes, né, sobre a Helena pra ele. Então, ele não sabe por que estava acontecendo isso e ainda mais porque a Condessa Val acho que vai ter uma importância maior nessa série, porque realmente ela tem uma foto, né, do Clint como Ronin, eles têm máscara e isso pode dar muita merda. E eu acho que vai vazar em algum momento e a Maya Lopes vai descobrir e vai partir mais pra cima ainda do Clint. E daí então, né, tem esse momento de conflito no qual o Clint não quer mais parceria com a Kate e dá duras verdades ali naquele momento e para afastar ela o máximo possível para ela não sofrer os mesmos problemas que ele. E porque a situação tá bem feia mesmo e daí a Kate se vê bem triste ali naquele momento. Então se dá esse tal do rompimento da parceria entre Kate e Clint. E agora é só esperar pelos próximos 2 episódios que vai finalizar toda essa história. E né, obviamente isso vai se resolver de alguma forma. Vai ter que resolver toda essa questão de Ronin com a Maia, vai ter que resolver também a questão desse mal entendido com a Helena. E não só isso, né? Tem como resolver o Kazi com essa gangue do agasalho. O Jack Duquesne também está envolvido. A Eleanor, obviamente, tem culpa no cartório. E também o envolvimento do Rei do Crime, que pode ser breve, mas vai ser substancial, de certa forma, se realmente tiver. Espero que tenha, porque não é possível. Ou a não ser façam um retcon muito absurdo, igual simplesmente fazem em outros filmes, como o Homem-Aranha Longe de Casa, no qual traz uma galerinha muito coadjuvante do coadjuvante, ou bota retcons aleatórios, como se estivesse muito conectado, muito planejado desde o começo do universo Marvel, mas que não tá. Então, espero que não seja outro personagem, realmente seja o Rei do Crime. Então, agora é só aguardar mesmo. Mas isso vai se resolver. A gente vai voltar pra família dele, vai ter um final feliz junto com a Kate ali, com a família, com uma fraternização bem bonita. E mais uma vez o Clint vai se ver como um herói. Então eu acho que o próximo episódio, né, querendo ou não, se não for o próximo, provavelmente vai ser o último, que vai ter a tal da cena de festa de gala, na qual vai ser um pegada meio James Bond da vida, na qual a gente vai estar de terno, e a Kate vai estar ajudando de certa forma ali também. Então agora é só aguardar mesmo, mas eu adorei esse episódio. Mais uma vez um episódio dirigido pelas duas lá, Bert e Bert. E deve ter pronunciado tudo errado, mas vocês me entenderam. Que mais uma vez esse episódio tem coração, tem uma ação e tem um dinamismo bem maior do que os 2 primeiros episódios, no qual foi dirigido com outro cara lá de Elias Thomas, alguma coisa assim. Né, na qual se sabe pelo IMDB de que essa dupla de mina vai dirigir 3 episódios e aquele outro também, e o outro cara vai dirigir 3. Ele já fez os 2 primeiros episódios. Então vamos ver qual vai ser o próximo, se vai ser dirigido pelo outro cara ou se vai ser dirigido pelas duas minas ou quem vai dirigir o finale. Então, mal posso esperar. Tô gostando muito dessa série. Esses 2 últimos episódios, tanto o terceiro quanto esse quarto, são meus favoritos. Acho que sim, ainda um pouco do terceiro. Eu acho que eu gostei mais, ainda mais daquela cena de perseguição no carro, que é maravilhosa. Mas é realmente uma série que tá me mostrando muito coração, muito os personagens na sua essência, como eles são, gente como a gente. Isso é o que me agrada definitivamente nesses personagens. E agora é só esperar como que tudo isso vai se resolver em apenas 2 episódios. Que basicamente agora vai ser um filme, né? Vai ser um filminho de 2 horas ali, 1h50 lá, porque eu não faço ideia de quanto que dura aqueles créditos finais. Mas agora é realmente só esperar. Então, amei, tô amando essa série e já tá ali, já subiu uns degrauzinhos ali em relação às séries da Marvel. Então eu espero que não finalize pessimamente ou que caia muita qualidade, assim como aconteceu pelo menos pra mim, na minha impressão que eu tive com Loki, na qual começa muito bem, mas termina muito mal e particularmente não gosto dos rumos que ela toma. Mas eu já falei em outros vídeos,
Você pode conferir aqui no canal que tem o vídeo só dando uma geralzão em WandaVision, Falcão Soldado Invernal e Loki. E agora, né, obviamente estou dando todo esse carinho especial porque Gavião Arqueiro e Gavião Arqueira são os personagens que eu mais gosto da Marvel. Então por isso que eu estou dando todo esse tratamento, falando episódio por episódio. E obviamente também vou fazer dar um vídeo de veredito final e dando todas as minhas impressões gerais e dando todo o balanço geral de como foi a série e tudo mais. Então, né, você não quer perder tudo isso, fultou o like, compartilhe, inscreva-se, que além desses reviews tem diversos outros tipos de conteúdo aqui no canal. Se for fazer compras na Amazon, se utilizar esse link que está aqui na descrição, você vai me ajudar muito. Então, é isso. E vida longa e próspera.